Pense você que há muitas mudanças que surgem no mundo, onde novas tecnologias chegam para desafiar mercados e abrir novas formas de se trabalhar, viver, mudando completamente hábitos, mas também certas coisas que não mudam, independentemente de qual o espelho que reflete nossa sociedade. Hoje eu contarei uma história bastante recente, mas que para muitos, nascido após a era digital e dos computadores de uso pessoal, eles não fazem ideia. Tem punheteiro por aí que nunca ouviu falar de CD, que dirá discos de vinil ou videocassetes. Pois bem, em meados dos anos 70, nos Estados Unidos, surgiram os primeiros videocassetes, que na época foi uma revolução, partindo da mídia impressa, como revistas e jornais, para o acesso aos vídeos em um ambiente privado, tanto para registros pessoais quanto para o consumo de conteúdos produzidos por profissionais, reportagens, filmes, etc. Competiram entre si os modelos de videocassete Betamax e VHS, onde venceu o VHS pela possibilidade de sua introdução contar com o dobro de tempo de gravação, desde o princípio, dado que o formato Betamax no início estava limitado a 1 hora de gravação. Há também uma outra possibilidade a respeito do sucesso do formato VHS, que, se não me falha a memória, foi a necessidade de uma das indústrias mais antigas e bem sucedidas no mundo em se renovar. E nesse caso, qual era a indústria que precisava de uma nova forma de comercialização e difusão e que utilizou a venda e locação de fitas para a expansão do mercado, como o objetivo de um alcance mundial dessa vez? Inclusive aqui em terras tupiniquins, onde o pessoal que hoje em dia tem seus 38 anos para cima lembrará daquelas sessões das locadoras que eram fechadas por uma cortina, que até tentava ser discreta, mas que certamente fazia um pouquinho de vergonha aos que saíam de lá com fitas na mão. E sim, os anos 80 e 90 existia ainda um pouco de vergonha na cara. De qual indústria eu estou falando? Digam aí. A pornográfica, sim, senhores. Ao invés de glamorizar, eu vou tentar dramatizar. Mas em se tratando dos anos 80 e 90, não sei se conseguirei. Mas aqui vou eu. Músicas com teclados e sintetizadores, saxofones, slow motion beats, R&B, new wave, rock metal, cabeludos melódicos, com muitas ótimas bandas lá cheias de solos, e gangsta rappers, o post-punk, um verdadeiro turbilhão musical que fazia a cama de gato para uma cena que nos Estados Unidos, enquanto o mundo inteiro se fodia com as consequências da Guerra Fria, a sociedade americana inacreditavelmente se abria para a aceitação da pornografia e também dos atores do gênero. Esses que não eram vistos mais como bandidos, mas como uma mercadoria comum e aceitável na visão daquela sociedade que até então era bastante conservadora em geral. Esta mudança se deu pela possibilidade de se fazer muito dinheiro, como sempre, e fazendo com que muitos perdessem completamente as estribeiras, com poucos ficando bilionários e muitos correndo bastante risco. Havia uma revista de nudez, que já era muito tradicional e bem sucedida, que já vinha há anos espalhando ideias hedonistas, que nada mais é do que a busca do prazer acima de tudo, sem se importar com as consequências. E esta revista se fundiu nessa oportunidade de ampliar seus ganhos
fundindo visualmente a revista e os filmes, né? E com a certeza dos lucros, né? Os grandes orçamentos estavam realmente ali movimentando aquela cena. Então você junta os sons, a New Wave, a vontade de se rebelar, o rompimento com princípios que parecem sempre sucumbir ao papel de carteira, né? Principalmente em se tratando das atrizes, já que os atores, piores ainda, faziam mesmo só por roleta russa e desejo animal. Junta-se os dois, ambos os fatores, né? E o que é que poderia dar isso? Veja, o fato é que na época rolava muito dinheiro até para os machos ali, atores, né? Que se aventuravam ali. Bastante jovens, inclusive, e que até viam a princípio a possibilidade, ou na possibilidade, né, de se tornarem famosos no mainstream de Hollywood, devido ao prestígio cool, era da hora, né, que era atribuído aos que eram mais requisitados no meio daqueles lá, com os primórdios assim da ideia de porn star. E de fato havia muito investimento e lucro, até porque em todos os lugares as pessoas estavam consumindo as fitas pornô. Digamos que tudo aquilo deixou de ser pornô de família, tipo por fetiche entre casais, e virou produção de negócio com potencial para exportar carne humana em estado de excitação para o mundo inteiro, com lucros exorbitantes, obviamente para os donos das engrenagens, né? E se nos anos 70 produzia-se 200 filmes por ano, nos anos 80, 90 pulou ali para a casa dos 10 mil filmes anuais, onde formou-se um grande métier, ou um seleto grupo de atores e atrizes numa proporção de 50 atrizes para 1000 atores. E nessa atmosfera, você já pode imaginar que todos se foderam no bom sentido. Mas alguns também no mau sentido. Tomaram naquele lugar que eu sei que você aí, muito provavelmente também, já tomou. Agora, para encurtar a história, eu vou tentar resumir. Enquanto esses machos competiam entre si para a glória do mundo, muitos se sentiam felizes por, primeiramente, não pensar no amanhã e estarem vivendo a vida que milhares desejam. Ou seja, ganhar em 1 hora o que muitos ganham em 15 dias. E, sobretudo, sem a menor noção das possíveis consequências. Não vou negar, a trilha sonora daquela época era foda. Sexo, drogas e rock and roll. Tempo para curtir, dinheiro entrando para os caras fazerem o que deu luz ao mundo inteiro. Todo mundo empolgado ali, velho. E como nada é perfeito, havia naquela mesma época uma doença nova e que ninguém sabia ao certo os porquês, como se contraía, mas não sei se por conveniência financeira, em não querer parar com os lucros da pornografia que bombava, afirmava-se que aquilo era doença oriunda da promiscuidade gay, que inclusive com alguns cantores e atores famosos tendo falecido devido ao que viria a se chamar depois de AIDS ou HIV. Para a sorte dos envolvidos nessa indústria, havia falecido um legendário ator pornô dos anos 70 e que não faleceu de AIDS, né? E os argumentos e especulações a respeito de o HIV, no caso aí ser uma doença gay, aumentaram. E aquilo fortaleceu as modalidades hetero-hardcore na indústria, bem como o preconceito contra os gays, que já eram bastante injustiçados por todo tipo de ignorância. Então, o fato, assim, o que de fato aconteceu foi que todos ali se sentiam encorajados a entregar
a fantasia, que na época era transar com tudo e todos, sem camisa de Vênus, como era chamada a camisinha na época. Ao que me parece, o povo consumidor estava em busca de fugir da realidade e projetava em seus heróis, os tais chamados porn stars, toda a afirmativa na direção da filosofia do foder agora e sofrer depois. Talvez para o público consumidor, como sempre meio assim invisíveis, né? Mas que sustentavam tudo aquilo, fosse como se atirassem na cara da sociedade. O dinheiro, a ostentação e a displicência audaciosa de transgredir tudo, mas com a segurança de não serem ninguém, na verdade, né? A não ser fazer parte de números pornográficos nos níveis de consumo e que inclusive perduram até hoje no pornô de internet. Então, como naquela época havia filmes de Hollywood sobre heróis saindo dos quadrinhos, que estavam em ascensão no mundo todo, calhou assim de um ator pornô em particular, né? Dentre todos os outros, que ter se tornado o favorito das mulheres ali no meio, né? Esse cara. Então, não somente pelo fato dele ter o estereótipo do herói e mocinho, mas dentre os outros atores, e diga-se de passagem, havia todas as etnias nessa diversão, mas ainda havia um certo pudor ou limites entre as atrizes que nem sempre fariam cenas com homens de cor de pele diferente, o que fez com que um ator em particular, o qual eu aqui chamarei de Hit, tivesse tido muito mais contato com todas as belas mulheres daquela indústria, justamente por ele ter o tal do estereótipo do herói. No caso aí, oriundo das telonas de Hollywood na época, né? E que muito provavelmente permeava o imaginário geral, assim, de toda a mulherada nas sociedades, né? O que eu quero dizer. Não somente os heróis, mas bebidas energéticas e lutas tipo rinha humana já começavam a aparecer e se normalizar para o grande público, que estava cada vez mais sedento por coisas extremas, se distanciando da inocência, onde já no início dos anos 90, ainda mais rapidamente, começou a se popularizar a internet, que devido ao seu caráter até hoje não regulamentado, passou a ser o novo parque de diversões do sexo extremo e do império dos barões, né? Do gado punheteiro, vamos dizer assim, né? Me perdoe a expressão, mas é o que se vê hoje em dia aí. Mas eu lembro até que uma das primeiras reações de tanto estímulo irreal foram as empresas de ligação de telesexo, né, que faturavam muito com essa massa de gente que não parava de ligar, até mesmo nos orelhões, tudo para ter a sensação de prazer. E como o equilíbrio parece ser distante, não importando em qual época, especialmente em relação a tudo que vinha sendo produzido nas mídias em busca de lucro, cada vez mais tudo se tornava mais violento, extremo, chocante, não somente na parte visual, em um apelo estético que vendia por ser chocante e novidade, mas assim, infelizmente também na evolução do avesso do que hoje em dia vocês chamam de música. E no Brasil, era a dominação do bundalelê para todo lado. Muito embora tinha muita coisa bacana mesmo rolando aqui, mas na grande mídia não. Então cinemas, notícias, política, sensacionalismo barato a toda hora, lutas, esportes e sem ninguém perceber só lucravam os donos do jogo. Pois no geral a maioria dos atores ficavam no máximo com a aquisição de uma caixa, que vocês conhecem e chamam de casa.
E se nas mídias abertas tudo já estava assim, no pornô a coisa já estava nos 300 contra em uma cena. Eram os desafios, né? Então, até então elas ganhavam muita grana. E você se lembra do nosso ator central? Aquele tal, eu chamo de Hit? Pois é. Ele estava trabalhando muito, bastante ainda, só que o que eles não sabiam é que tudo na verdade um dia acaba, né? Ou acabaria. Inclusive o prazer. O cara era a galinha dos ovos de ouro dos produtores e o queridinho das meninas. Tendo vencido muitos awards, mas o que não sabiam é que ele já estava perdendo o fio da meada. Eu digo isso porque o fato, parceiro, é que nem só de pão vive o homem. E o tal do Hit já estava sem repertório de inspiração. E acabou que se aventurou em coisas longe do equilíbrio natural da vida real. Até porque, desde tanto tempo fazendo somente um ofício, não conhecia mais ninguém que o aceitasse fora do meio. E para piorar, eles estavam sendo cobaias de si mesmos e dos que os vendiam, né, como descartáveis. E a idade acaba que chega para todos, bem como as consequências psicológicas dos atos e escolhas. O Hit, depois de ter feito cenas com pelo menos 2 gerações de atrizes, passou a usar substâncias ilegais. Não somente para ajudar nos momentos de solidão, mas também nos de excitação, né? O que o levaria a tomar péssimas decisões nos bastidores. E financeiramente ali desastrado, não estudou, se viu tendo assim que fazer o que o dinheiro jamais pagaria. E isso obviamente fora das filmagens, né? Naquela altura e época já haviam acontecido alguns casos de infecção pelo HIV, os quais a indústria do pornô, no caso, escondia e abafava para não perder o prestígio e espaço que havia sido aberto ali, né? E, além disso, a forma com que se testava não era muito controlada e atores faziam testes em clínicas em cidades diferentes e nem sempre entregavam na data solicitada. Mas aquilo era como uma bomba, né? Em potencial. E uns 6 meses depois, tudo veio à tona. Uma gama de atrizes famosas foram diagnosticadas positivas, todas de uma só vez. Imediatamente, uma delas, que ainda não havia sido, passou a se dedicar a tratar e fazer os testes, tendo aberto sua própria clínica com investimento de um dos grandes da indústria. Havia uma parte da sociedade que estava sempre pronta para jogar pedras e aguardavam esse dia. Prova disso foi que muitos atores e atrizes bem que tentaram parar após essa pandemia de infectados, né? E até que conseguiram arrumaram empregos, mas logo eram mandados embora após terem tido seus passados descobertos. Alguns decidiram se suicidar. O fato é que, para além dos seus atos contra si, as gravações estariam na internet para sempre e interferindo nas vidas de todos os que tinham acesso àquele precipício virtual. E isso para muito além dos envolvidos nas cenas, né? Mas também para os espectadores, que eram cada vez mais jovens, tendo acesso pela internet, com consequências sem parâmetros. Sem parâmetros. Por um longo tempo, todos se divertiram e ganharam nesse jogo arriscado que para alguns era fonte de prazer e se tornou um fardo.
Para outros era dinheiro, que ganharam bastante e virou troféu inútil, além do que necessitavam. Para uns, com o bolso cheio e a alma destruída. Algumas investigações sem sucesso aconteceram na intenção de se chegar ao nome do primeiro que teria sido infectado e que teria passado para o segundo, e assim por diante, até que finalmente perceberam que a única pessoa que teria performado cenas com todas as 4 ou 5 garotas infectadas era o tal do Hit. Ele ainda não havia sido testado na nova clínica, mas já havia submetido um exame antigo. Ele era um cara carismático e nunca pareceu ter preocupações ou cuidados com o que acontecia, com o que ele fazia. Ele tinha um charme assim de gente imortal e a admiração de todos e todas. E conseguiu até adiar o novo teste, até que realmente muitas pessoas haviam sido comprovadamente testadas positivas. O Hit deu no pé, enquanto pôde. Deu as mais esfarrapadas desculpas para não comparecer e continuar se drogando, até que armaram para deixá-lo sem saída. E cercado por pessoas do meio e forçado, fez o teste e constatou-se que ele estava infectado também, o que já era provável e esperado, E muito provavelmente poderia ter sido o responsável pela infecção dos outros. Ele negou, mas apesar disso, descobriram uma não conformidade entre o primeiro exame que ele havia apresentado anos antes, onde a via do exame dele estava com o gênero alterado em relação à via que estava na clínica particular. O exame poderia ter sido alterado, o que ele negava, todavia. A atriz que havia sido diagnosticada primeiro, o acusava de ter sido criminoso. E ele também a acusava de ter sido contaminado por ela, ao invés. Apesar de ela ter sido atriz, ela anteriormente havia se casado com um dos barões da indústria, que também infectado, permaneceram juntos e sobreviveram. Já o Hit fora cancelado. Virou escândalo nacional e foi de pornstar a bandido em 24 horas, condenado e completamente repelido por todos os colegas da indústria e da sociedade. Alguns parceiros até que tentaram amenizar, dizendo que ele andava tão drogado, certas vezes, que ele nem sabia o que fazia. O médico da clínica, do primeiro exame, disse sobre o exame que havia sido destacado vias indevidas do diagnóstico e que na época, ao terem sido preenchidas, foram trocados os nomes dos examinados, o que colocaria Hit em condição de inocente quanto à possibilidade de ter escondido o fato desde aquela época. De qualquer forma, a indústria, em reação, vilanizou esse personagem, o tal do Hit, com toda a frieza e desprezo possível. Por outro lado, nessa loteria, todos estavam em par de igualdade nos embalos regados à luxúria, promiscuidade desregrada, impulsos e tudo naquele estilo de vida que vendia muito contato físico, mas com quase absolutamente nada de intimidade. E pelo desfecho, muito pouca consideração no geral entre todos, apesar das cifras nas alturas. Certo ou errado, Hit fez o que muitos fariam, se esquivou o quanto pôde. E a reação da mídia com a notícia, e também as políticas do Estado, que imediatamente tentaram banir liberdades individuais de todos no país, com leis que só serviam para os políticos corruptos, e os hipócritas que imediatamente condenaram sem piedade essa indústria, em particular,
em que os atores tinham nas filmagens assim, bem menos proteção do que os filmes dos cachorros de Hollywood, pra você ter ideia. A indústria em si, né, em reação, usou o HIT como bode expiatório, que foi taxado de a batata podre do meio, imediatamente excluído em todos os sentidos da indústria. E a indústria continuou a recrutar o quê? Novos rostos para garantir os lucros com as novas gerações de viciados no pornô. Mais ou menos como já fazem as indústrias, outras indústrias, que mantêm pessoas dopadas também de sexo, religião, televisão, drogas e promessas políticas também. O HIT ainda hoje sobrevive, debilitado e solitário em uma favela que na gringa eles chamam de trailer. E talvez leve uma vida de mais reflexão hoje em dia, mesmo nesse perrengue, com suas memórias confusas sobre o glamour dos eventos que participou, mas que para ele, em grande parte, restaram remorsos. A partir dali, na tentativa de desmascarar e salvar tudo, a indústria cada vez mais investia em estética, dentes brancos, silicones, tingimentos, tatuagens, músculos, cenários com mansões e piscinas, carrões em lugares remotos e inclusive novos scripts. Mas, obviamente, ali ninguém mais confiava em ninguém. O clima de festa, troféus e orgasmos se tornaram cada vez mais fingidos. E eu com isso? Eu não tenho porra nenhuma a ver com isso. Mas a trilha sonora, meus amigos, era foda. Precisaram de um DJ? Liga eu, mas com camisa de Vênus.